Bom, nós estamos estudando Mateus e hoje eu vou falar de um personagem muito interessante, que é Pedro, né? Pedro, ele vai também nos permitir fazer um link, já ir lá pelo momento da cruz. E aí, em novembro, eu acho que a gente já termina, na metade de novembro a gente termina o livro de Mateus. Mas eu queria, né, falar de Pedro, e todo mundo tem um super-herói, né? A gente vê as crianças gostam, né? Ultimamente os super-heróis mudaram muito, né? Mas continua lá, os da minha época tem aqueles heróis. Eu gosto muito do Batman, né? Eu acho um cara seguro, né? Bonitão, cara, né? Ele sabe projetar umas coisas interessantes, tecnológicas, então eu gosto dele, né? E da Bíblia, quando eu penso na Bíblia, um dos personagens que eu mais gosto, dos heróis, até é Pedro. Porque Pedro, ele é bem pitoresco, né? Ele é impulsivo, ele é sanguíneo, né? Ele tem umas pérolas no meio que ele fala lá. Ele tinha uma amizade com Cristo bem desafiante, né? E a gente vai aprender um pouco dele. Ele sempre esteve ali, lado a lado, pisando na bola, fazendo várias coisas, mas sempre ali. Eu resolvi falar de Pedro porque eu também escutei uma pregação do Jim Brown. Quem é Jim Brown? Jim Brown, se você entrar no site da Igreja de Cristo São Paulo, você vai lá no Google, né, ICOC São Paulo, ele fez uma pregação e ele falou sobre Pedro. Isso me inspirou e eu vou usar um pouquinho do que ele falou e vou colocar a minha versão de Pedro também, né? Mas eu quero animar para que você vá ouvir essa pregação, porque além da pregação, ele conta um pouquinho da história dele, porque ele foi missionário lá em São Paulo, né? Ele veio no time missionário, onde a Denise também estava. Então vai lá, ele conta com umas histórias muito interessantes. Eu acho que é bom para você conhecer um pouco da sua história também, né? Que a nossa igreja tem uma história. Então vai lá e aprenda. Escute algumas piadas lá, coisa muito legal. E também o que ele tem para ensinar, né? Vale a pena, tá bom? Bom, só para a gente começar, né? Pedro, como eu falei, ele era um homem incrível, né? Ele andou muito perto de Jesus. E ele era meio ousado, né? Ele arriscava nas coisas que ele falava. E isso rendeu para ele muito treinamento, né? Pedro é um dos poucos homens que experimenta no nível um relacionamento com Cristo, tem algumas experiências de fé que poucos tiveram, né? E também ele é um cara bem espontâneo, né? Ele falava mesmo, tinha dúvida e pá! Aquela pergunta que todo mundo quer fazer que não tem coragem, Pedro fazia, né? Você não teve na escola, se aquela dúvida cruel, ninguém quer falar, ninguém entendeu. Aí você está lá morrendo de medo, tem aquele cara que fala mesmo, que tá nem aí, né? Aí você até ri dele, mas por dentro fala, nossa, ainda bem que ele falou, né? Então Pedro era esse cara, né? Que falava, que estava próximo de Jesus. E isso rendeu para ele boas experiências, mas também algumas das maiores repreensões da Bíblia, né? Pedro é um personagem que levou algumas duras de Jesus, né? Mas ele cresceu muito também. No final ele sabia que o mestre o amava, ele também tinha muito amor por Cristo. Então vamos lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 29. A famosa passagem onde Jesus anda na água e Pedro também. Fala assim, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Todo mundo está lá? Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse relato de Mateus, ele é incrível, né? Você tenta imaginar a cena, você fica admirado, né? Eu acho que foi uma pegadinha de Jesus, né? Insistiu demais para entrar no barco. Não, gente, entra aí, não, eu vou depois. Mas Jesus, vamos junto. Não,
Entra, fica tranquilo, né? E aí ele pega o barco, aí Jesus fica só orando, vendo de longe, o barquinho se afastando, a situação ficando perigosa, e depois ele começa a andar, né? A nossa tendência quando a gente pensa nessa escritura, você vê, né, toda a situação, e vem aqueles fantasmas, vem um homem que parece um fantasma, eles gritam, né? Aí Pedro vai, ele entra na água, o que acontece? Hã? Ele anda e... Isso é demais, né? Eu nem li a outra parte, porque a tendência, se você vai até estudar algumas coisas, todo mundo fala, e Pedro afundou, e Pedro afundou, e Pedro afundou. Mas Pedro andou na água. Quantas pessoas no mundo já andaram na água? Jesus, Pedro, tem mais um. Hoje eu vou mostrar para vocês que não foi só Jesus e Pedro. Por favor, põe o vídeo. 3 homens andaram sobre a água. Primeiro foi Cristo. Segundo foi Pedro. E agora? Ivangivaldo. Ele também andou. Esse é o cara da foto. 3 pessoas andaram na água nesse mundo. Ivangivaldo também andou. Desculpa, irmãos, eu não resisti. Isso é uma piadinha, não resisti. E quando eu pensei, puxa, eu não resisti, eu falei, vou mostrar isso. Não tem nada a ver com a pregação. Mas na verdade, irmão, só 2 pessoas andaram. O Ivangivaldo não era, eu ia com uma vontade, mas só 2. Pedro e Jesus. Eu estive pensando, né? Incrível foi, né? Essa situação. Você está lá no barco, está Pedro e os homens no barco com medo, né? Porque o barco está balançando. E aí eles vêm, no versículo 26, eles falam assim: quando o viram andando sobre o mar, falando de Jesus, ficaram aterrorizados, disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Imagina homens como eles, né? Fortes, seguros, né? Pescadores, acostumados. Você já viu homem aterrorizado? Você já viu o homem gritar de medo? É difícil, né? Porque o homem tem que esconder o mar. Mas a situação foi tão forte, né? Você está lá e de repente você vê uma luz caminhando para você, você pensa, já era, né? A sua mente, ela trabalha e você entra em pânico, e os homens entraram em pânico e gritaram, aterrorizados, eu acho que abraçadinhos um no outro, né? Desesperados, é um fantasma. E aí aparece quem? Quem aparece? Pedro. Pedro encara o fantasma, né? Porque ele fala no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe diz, coragem, sou eu, não tenho medo. Mas aí, você acha que você vai estar morrendo de medo, cara, Jesus, cara, não, é um fantasma mesmo, me abraça mais aqui e tal. E aí, Pedro fala, Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Qual seria, nesse momento, a atitude mais sensata? O que você falaria? Sabe o que eu falaria? Se é o Senhor, vem aqui no barco. Agarradinho com alguém lá, desesperado, né? Não me solta não. Se é o Senhor, vem aqui. Pedro teve uma coragem primeiro de falar com o suposto fantasma. E ainda falou, se é o Senhor, eu quero ir aí. E que Jesus fala? Vem. Imagina a cena. Pedro se equilibrando no barco, as ondas batendo, todo mundo agarradinho no outro, e de repente ele começa a dar uns passos na água. Só ele e Jesus fizeram isso, ninguém mais. Sabe, irmãos, no final das contas, tudo é uma questão de fé, da sua fé e da minha fé. Aquele barquinho era toda a segurança que aqueles homens tinham. Era a segurança de Pedro. E quando ele é ousado, Pedro é arriscado, ele fala, eu quero ir aí. E Jesus fala, vem. E ele vai. Aí nos versículos 30 a 32, o que acontece? Fala assim, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Sabe, eu estive pensando, que experiência incrível. Sabe, com a pequena fé que ele tinha ali, ele conseguiu dar passos, fazer coisas que nenhum outro fez. Irmãos, esse barquinho, todo mundo vai passar por ele. Ou você vai passar, ou você está passando. Se você já passou, um dia você vai ter que voltar para ele. Onde você vai estar morrendo de medo, onde vai estar um monte de situação, e está Jesus falando o quê? Venha, venha. Tudo depende da sua fé. Nós sempre seremos desafiados a sair da nossa zona de conforto. E Jesus quer que você saia. Ele quer que você tenha experiências incríveis com Ele. Imagina, tudo bem, Jesus até falou, olha, você teve pequena fé, você podia ter ido. Mas Ele foi. Foi um passo de fé, nenhum outro homem fez isso. Ele saiu daquela segurança. E todo mundo ficou admirado depois. Sai do barco. Tudo bem se a sua fé não é grande, ainda se você afundar, Jesus imediatamente te restaura. Imediatamente. Jesus podia ter falado, agora você vai tomar um caldo para você aprender. Você não quis desafiar, você não é cheio de fé, fica aí, a hora que você estiver quase morrendo, eu te pego. Ou podia deixar Pedro morrer e falar, está vendo o que acontece com uma pequena fé? Quem tem fé pequena morre. Imagina, Jesus imediatamente. Jesus não ficou questionando, quando perguntou, salvo. Sabe, não valeu a pena ele sair do barco? Não foi algo incrível? Foi arriscado? Foi. E viver pela fé é viver no risco. É você se lançar mesmo. É você correr o risco de afundar, sabendo que Cristo não vai deixar que você morra. E Pedro teve uma situação, uma boa história para contar. Eu estive pensando sobre essa questão, né, quando eu descobri que eu tinha câncer na tireoide. Primeiro é um mix de emoções, né? Primeiro você fica, que isso? Vou morrer? Já espalhou? Né? Você só pensa besteira. Aí depois você começa a ser positivo. Mas isso é tiro de letra, né? Você começa a ter aquele ar de segurança, e você começa a pegar qualquer pensamento negativo e você chuta para lá, né? Aí depois vem aquela parte que você aceita. Tá bom, então beleza, tá acontecendo. E aí vem a parte que você vai pra luta. Olha, o que eu tenho que fazer? Ir no médico? É no outro? Vai não sei o quê? Ó, vai chupar limão com manga. Chupo. Dá certo? É bom? Chupo. Claro que você não vai fazer nenhuma loucura. Se joga do prédio que você não vai ter mais problema. Claro, você vai morrer, né? Não vai ter esse problema. Não. Mas é mais ou menos assim, você precisa resolver. Você precisa ter fé. É muito legal, né? Todo mundo fala assim, ó. Não, vai dar tudo certo. Vai ser muito legal, vai dar tudo certo. Deus está com você, Deus, ótimo. Né? Vai, tomara que dê certo, eu tenho essa esperança. Mas ó, e se não der? Igual nós temos Cristo para socorrer. Sabe, se você... É fácil a gente falar, eu estava pensando, né? Quando... no caso da Leia, né, e da Dezinha, né, que é uma situação de peça muito mais agressiva. Quando você fala, vai dar certo, e não sei o que, né? Quantas vezes nós precisamos encorajar, olha, e mesmo se a coisa fique ruim, Deus vai segurar a sua mão. Eu vou orar por você. Nós queremos sempre amenizar o medo, sempre tirar. Não, a gente não quer fazer que a pessoa seja, vai para Deus que vai dar certo. E se não der, Deus está com você. Tem irmãos para te apoiar. Eu conversei com o irmão, né, ele estava com medo de fazer um exame. Eu falei, vai lá, rapaz, faz esse exame. Se não der, beleza. Se der, Deus está com você. Você tem apoio dos irmãos. Mas tem que encarar. Sai do barco. Irmãos, a fé é isso. Não adianta você querer mudar um monte de coisa se você não se lançar. Se você não correr o risco, você não vai provar o outro lado. Se você não começar a encarar as coisas, imagina se eu chego lá, vai dar tudo certo, então eu vou só tomar água, aqui que eu vou curar. Não, tem que sair e mover. E é legal, você vai no médico, os caras estão, olha, vai acontecer isso, isso, assim. É melhor, porque você já sabe. Nós precisamos ter fé em Cristo, ir lá e olhar para Ele e enfrentar os desafios que nós temos. E não tentar ficar, não, mas
Olha, eu não estou falando que você não deve falar que vai dar tudo certo. Inspira, anima, encoraja. Mas nós temos também que falar sobre o poder que Deus tem. E mesmo se der tudo errado, mesmo que você morra, você vai para o céu, isso é lucro. Que Deus está no controle, ainda que venham as ondas, que Cristo estará lá para te socorrer. Às vezes, irmãos, as coisas saem do nosso controle, é verdade, a vida é assim, mas não sai do controle de Deus. Nós precisamos falar mais sobre isso. Você está sentindo assim? Você está desse jeito? Tudo bem, você não está no controle da coisa, que ótimo, mas Deus continua no controle, continua trabalhando. Simplesmente você tem que correr o risco de sair do barco e ir até Jesus. Cristo, ele vai estar lá para te socorrer. Não se preocupe. Não fica procrastinando, enrolando, deixando para depois. As coisas não vão mudar por si só. Você precisa dar os seus passos de fé. Precisa resolver as coisas do seu coração. Precisa ir, olhar para frente, olhar para Cristo e sair do seu barquinho. Bom, vamos continuar então em Mateus 16, aprendendo com Pedro, versículo 13. Olha o que acontece. Uma questão difícil. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e outros ainda Jeremias, e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Quem respondeu? Pedro. Agora eu pergunto para você: quem revelou isso a Pedro? Quem revela? Quem Jesus fala? Olha, quem revelou isso a Pedro? Versículo 17. Ele fala: olha, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Outra vez, irmãos, tudo é uma questão de fé. Essas coisas foram reveladas a Pedro por meio do relacionamento, da fé que ele tinha. E Deus revelou a pergunta de 1 milhão: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro outra vez: eu sei a resposta, eu sei a resposta, eu sei a resposta. Você é o Filho de Deus. E Pedro, eu imagino como ele saiu desse tempo. Falou assim: nossa, 2-0 para mim. Dei na água e acertei essa resposta que ninguém teve coragem. E sabe que o chefe prometeu? Eu vou ter as chaves do reino. Tiago, Tiago? Bartolomeu, vocês fiquem espertos comigo, porque eu vou ser o chefe de vocês. Imagina aquela autoestima, né? Foi lá em cima de Pedro, aquele andar mais altivo, né? Na frente, seguro. E olha, irmãos, tem época que a gente é assim mesmo, que a gente recebe tantas coisas de Deus, que a nossa fé vai lá em cima. Que tudo que você faz dá certo, né? Que você aprende coisas incríveis da Bíblia, que Deus te revela um monte de coisa, e você fica firme lá, e você começa a dar conselho, e você começa a pregar, e você começa a compartilhar a fé, e seus amigos vêm na igreja, as pessoas são tocadas pelo que você fala, se sente usado por Deus. E aí você acha, solta, você vai lá em cima, aí a igreja é demais, eu sou demais, as canções são demais, o Hélio é demais, Brasil é demais, você ama tudo, porque você está lá em cima com a sua autoestima, com a sua fé, né? E Pedro começou até a achar: nossa, eu me dei bem, que resposta, eu quero ver outro. Andei na água e respondi a pergunta de 1 milhão. E olha o que acontece no versículo 21. Desde aquele momento, lá do capítulo de Mateus 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse, Mateus 16, 21,
que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes, do mestre da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, nosso amigo Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Que balde de água fria no ego de Pedro. Jesus tinha acabado de falar com ele: olha, você acertou e Deus te revelou isso, e você vai ter as chaves do reino. Que você... o que você ligar aqui está ligado no céu, o que desligar aqui está desligado no céu. E de repente, Jesus começa a explicar sobre o que ia acontecer com ele. E Pedro pensando: peraí, João Batista morreu decapitado tem alguns capítulos atrás. Jesus agora falou que vai morrer. E a minha promoção? Aí você: Jesus, que morreu o que, Jesus? Ele sabe, né? Ele afasta Jesus: vamos conversar aqui. Ele repreende Jesus. E sabe o que Jesus fala? Seu Satanás. Imagina você vir me repreender aqui, ó. O microfone está ligado, você me chama aqui, Marcos. Eu falo: faça-se de mim, Satanás. E todo mundo no convívio olha. Você não ia ficar com vergonha? Você não ia ficar humilhado? Eu imagino Pedro voltando lá, os discípulos. Rapaz. E é claro que eles ouviram, Mateus até escreveu, né? Ó, Jesus falou isso. Todo mundo ouviu, está registrado. Imagina a humilhação. E não era porque Jesus havia humilhado Pedro, foi o pecado de Pedro. Ele não queria escutar aquilo, ele não queria escutar: olha, você tem que ser um discípulo, tem que negar a si mesmo e tal. Ele não queria, ele queria só chaves, só promoção, só ser um dos melhores. Mas eu penso assim: Pedro outra vez precisou lidar com sua fé. Como que você restaura uma amizade com Cristo depois de você escutar uma coisa dessa? Como você vai sentar, olhar e continuar sendo um discípulo de Jesus, escutando: ó, você faz somente o que os homens querem, você tem a visão do mundo. Jesus não falou, Jesus não amenizou com ele, foi forte. Sabe, difícil é pensar como que Pedro conseguiu continuar andando com Jesus. Ele podia ter pensado: nossa, Jesus com a mulher lá que foi pega em adultério, ele ficou escrevendo no chão, pensou, fez algumas perguntas. Por que ele não fez isso comigo? Ô Pedro, pensa bem o que você está falando, Pedro. Ele morreu na cruz, Pedro, ressuscitar. Você não viu a parte que foi... Ele podia ter ficado mal com isso. Falou: ô Jesus, podia ter usado uma parábola para me ensinar. Você foi citar, um talo, né? Ali. Ele teve que lidar. Outra vez Pedro tentando e lidando com a fé dele. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Se submetendo, se rasgando por dentro, resolvendo o coração dele. Mas como é você nessas situações? Quando vem, você está lá animado, de repente acontece uma coisa que te destrói. No final de tudo, a sua reação depende da sua fé. Você pode ficar amargurado, você pode ficar desanimado, você pode nunca mais querer conversar com ninguém, buscar outros caminhos, mas no final de tudo é a sua fé. Pedro teve que lidar com o coração dele, com essa dura repreensão. Foi chamado de Satanás.
Foi falado, ó, a sua visão é uma visão humana. E ele teve que lidar. Olha o que acontece em Mateus 17, versículo de 1 a 7. Isso aconteceu 6 dias depois desse encontro. Desse dia negro na vida de Pedro. Olha que fala. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse: Senhor, é bom estar aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. Quem estava lá presenciando esse acontecimento incrível? Quem estava lá no círculo mais íntimo de Jesus? Pedro. E Pedro, ele é demais, imagina, ele começa a ver Jesus subindo bem, uma visão incrível, né, de Elias e Moisés e Jesus. Imagina, um judeu presenciar isso. E Pedro ficou tão emocionado que ele falou: Nossa, é bom demais estar aqui, Jesus. Que da hora, né? Que bom, que privilégio. Pedro já estava restaurando o seu coração com Cristo, participando de um momento ímpar. E ele ficou tão alucinado que ele queria montar uma barraca. Não, vamos ficar aqui para sempre. Eu monto uma barraca, vamos fazer um churrasco, né? Nós vamos compartilhar. Eu quero perguntar umas coisas para Moisés e Elias. Ele pirou, ele ficou louco com aquilo, né? Ele foi falando as coisas e depois vem Deus. Olha, essas histórias eu escutava no Antigo Testamento sobre a nuvem de Deus pairando sobre o monte. Imagina o que veio na cabeça. Eles ficaram aterrorizados porque era muita santidade. Mas imagina o que Pedro presenciou e o próprio Deus falando: Olha, esse é meu filho. Irmãos, tudo depende da nossa fé. Imagina se Pedro tivesse ficado atrás, magoado, ferido, pensando mal de Jesus. Ele é filho de Deus, coisa nenhuma. Imagina. Mas não, ele deu um passo, ele estava lá com Jesus, vendo aquelas maravilhas, impressionando. 6 dias depois, num dos momentos mais íntimos, estava lá dando pitaco: Vamos montar barraca, vamos fazer isso, vamos ficar aqui. Voltando o seu Pedro, Pedro sendo Pedro, lidando, indo em frente, seguindo, desfrutando ele corria risco, e por isso que ele participava de coisas incríveis. Se você quer ver coisas incríveis na sua vida, corra riscos. Eu estava pensando, né, quando chamaram a gente para ir lá para o Paraguai, eu e Denise, loucura, chamaram a gente na quinta, segunda-feira a gente já estava lá no Paraguai. Loucura, irmão, uma coisa louca, sem nexo. Só Deus mesmo para convencer, e Deus abençoou. O Nicolas não estaria aqui se a gente não tivesse arriscado. Só assim que a gente vê coisas grandes. Sai do barquinho, vai lá, se arrisca. Você vai escutar coisas que você não gosta, mas quem vai te resgatar? Quem é aquele que vai te levantar? Não dá para colocar expectativa em pessoas, porque é Cristo. É a nossa fé. No final de tudo é uma questão de fé, da sua fé. Imagina se ele tivesse sentido lá, puxa, remoendo aquelas palavras. 6 dias depois, irmãos. Eu sou assim, quando eu escuto uma coisa eu fico remoendo. Nossa, eu custo. Eu tenho que orar, eu tenho que, Deus, eu tenho que pensar em outra coisa. Pedro estava lidando com a fé e estava lá com Jesus no monte. Presenciou Moisés, Elias, Jesus e a presença de Deus. Uau! Questão de fé. Então chega um dos momentos mais dramáticos. Nós vamos lá para Mateus 26 agora.
tanto na vida de Jesus, eu creio que nessa altura Pedro já tinha aprendido a lição, já estava conformado com o fato de que Jesus ia ser crucificado. Mas aí ele tem, Jesus conversa com ele aqui, e ele estava no meio da conversa, aliás, ele fala assim, ó, então Jesus, versículo 31 do capítulo 26. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, de novo Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. E a gente sabe o que acontece, né, irmãos? Pedro trai, ele nega. Mas é interessante se você, quer ver? Vamos lá no versículo 69 a 75, fala assim, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, e negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. E o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Sabe, geralmente a gente associa as palavras de Jesus com algo bom, né? Puxa, o que eu li me animou, me levantou. Nossa, aquela passagem que Jesus ensina tal coisa, renovou a minha fé. Mas no caso de Pedro, quando ele lembrou das palavras de Jesus, que falava da traição, ele chora amargamente. Ele se dá conta, nossa, para onde que eu fui? E Pedro, ele é um cara incrível, porque mesmo traindo, morrendo de medo, ele não se afastou de Jesus completamente. Eu nem sei onde os outros estavam, né? Mas ele estava ali. Vamos ver como vai terminar. Ele não conseguiu. O amor que ele tinha por Cristo era tão grande que era um imã. Ele tinha que estar onde Jesus estava. Sempre ali, né? Vamos ver. E quando ele é confrontado, e quantas vezes, irmãos, nós não somos confrontados e nós caímos? Afundamos. Pedro negou. A Bíblia fala que ele se amaldiçoava, porque ele falava as coisas que não conheço, não sei o quê. E quando ele lembra, o galo canta, e ele lembra do que Jesus disse para ele, ele chora e amargamente. Outra vez, irmãos, era uma questão de fé. Como que Pedro vai sair dessa? Como que ele vai se levantar? Não tem discípulo, Jesus está preso. Agora ele vai para a cruz. Não tem ninguém lá, não tem mais Moisés, nem Elias, nem Monte. Ele e a fé dele. Tudo é uma questão de fé. Como reagimos? Era só ele e Deus. E ele chora amargamente. O que oprime a sua fé hoje? O que te faz chorar amargamente? Sabe, tem palavras de Jesus que doem em você? Quando você escuta, quando você lê. A grande questão é o que nós vamos fazer com isso? Quem vai resolver essa parada? Quem vai te salvar dessa situação? Quem vai lá e vai, olha, vamos lá. No final das contas, irmãos, é a nossa fé. É o que a gente tem construído com Deus. Como a gente vai reagir, como a gente vai lidar em momentos em que não tem outra coisa a fazer a não ser ir para Deus. Arrepender e mudar, lidar com a amargura, com a culpa. E Pedro teve que lidar. Olha, esse momento na vida de Pedro causou uma dor na alma dele. Você já chorou amargamente? Sabe quando é lá do fundo?
Pedro ele podia ter ficado tão mal que ele falou, olha, eu vou fazer igual o Judas, eu não aguento, eu vou me enforcar. Eu não consigo, eu não dou conta. Vou abandonar, vou chutar o pau da barraca e ó, já era. Sabe o que Pedro faz? Ele chora amargamente e fica ali. Olha o que acontece em João, que a gente vai deixar um dos momentos mais bonitos, né, de marcantes na vida de Pedro, e acontece em João. Então vamos sair de Mateus, vamos para João, capítulo 21, no versículo 15 a 22. E olha o título dessa passagem. João 21, 15 a 22. Olha o título dessa passagem. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou. Aqui, irmão, Jesus já tinha recitado, já tinha aparecido, estava comendo com os discípulos. E era aquele encontro que você evita ter. Aquele fatídico, né? Que Pedro e Jesus comendo. Imagina Pedro comendo, que nem abria a boca, né? De repente começa a olhar para Jesus, Jesus olha para ele, olha para Jesus. E aí fala, depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que não importa. Quanto a você, siga-me. Incrível essa passagem, não? Quem restaura Pedro? Quando ele afunda, Jesus, ele é restaurado. Mas Jesus restaurou Pedro de uma maneira tão profunda. Jesus não falou, Pedro, sabe aquele papo lá, deixa pra lá. Ele falou, Pedro, você me ama? 3 vezes. Pedro sabia, a gente sabe o que Jesus estava se referindo, lembra? Irmãos, é tão bom quando você está quebrantado e você enfrenta as dificuldades, porque por mais que fale, você sabe, já está resolvido no meu coração. E Jesus, e você sabe. O Senhor sabe de tudo. Sabe o que Jesus falou? Eu confio em você e cuida das minhas ovelhas. Gente, Jesus morreu pelas ovelhas. Toda a missão dele, olha, eu vou te mostrar como é meu amor. Cuida delas. Eu te perdoei, estou te restaurando. Siga em frente. Imagina se Pedro tivesse parado lá, na repreensão, nas palavras duras de Jesus. Imagina se ele não tivesse saído do barco. Imagina se não tivesse enfrentado as coisas. Não tivesse se mudado o caráter, deixado se moldar pela mão de Cristo. Quem seria Pedro? Era o processo para a transformação. E como você sabe que a amizade voltou quando Pedro falou, Jesus, valeu, tudo perdoado, que bom que eu vou abrir as chaves lá do reino, tenho as chaves, vou cuidar das ovelhas, mas e aquele cara lá que fala aí, ele vai morrer? O que Jesus fala para ele? Não é da sua conta. Se eu quiser, e aí, o que você tem com isso? Irmãos, restaurou a amizade. Estava Jesus e Pedro lá naquela dinâmica. Vai, pum, tá, Pedro, deixa pra lá, vamos seguir em frente. Eu disse, você só me siga e tá bom demais. Voltou, então, Pedro, imagina a gratidão que Pedro teve. E olha, você vai estudar a vida de Pedro, ele pisou na bola outras vezes. Mas ele era um homem que se restaurava com Deus. Que buscava na fé, que orava, que buscava... ninguém resolveu isso para ele, foi ele.
Ele ia, não sei qual passo que ele deu, se ele jejuou, orou, clamou, gritou, mas ele venceu, irmãos. Cristo restaurou. A fé dele o trouxe de volta. Sabe, talvez o que você deve pensar hoje é: se arrisque mais na sua fé. Se você quer ver grandes coisas, saia do barco. Saia daquilo que é seguro para você. Dá o passo, pisa na água. Ah, eu vou afundar. Afunda, meu amigo. Talvez você afunde mesmo, mas Cristo socorre. Outra coisa, comece uma nova história. Pedro, ele começou uma nova história. Ele pisava na bola, começou. E esse João 21, ele começa uma nova etapa na vida dele. Olha, Jesus falou com ele às portas: você vai ser levado, você vai morrer de um jeito, pessoas vão te levar. Os historiadores, o que eles falam? Que Pedro, quando foi morrer, ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. Sofreu, pagou o preço. Olha, Pedro fechou um capítulo e abriu uma nova história. Olha, sai do passado. Eu não sei o que pode estar impedindo você de sair do barco, mas fecha um capítulo e começa outro. Não fique insistindo em coisas que não vão levar a lugar nenhum. Sai do barco. Talvez você precise fechar alguns capítulos. Renova a sua fé em Cristo. Precisamos renovar a nossa fé em Cristo. É Ele que vai te resgatar. É Ele que vai te chamar para sair. Comece a olhar para Ele, não olha para pessoas. Vem, sai, arrisca, dá os passos, crê em mim. Você vai participar sim, vamos lá. Irmãos, isso é o cristianismo, é intenso, é desafiante, é lidar com o coração, é sofrer, é escutar o que a gente não quer, é falar, olha, se você gosta de falar, você vai, uma hora você vai escutar também. Todo mundo, eu, você. Mas Cristo está ali, que a sua fé esteja alicerçada em Cristo. Amém? Então, ótimo, a gente se vê aí depois de alguns dias. Ore por mim e faça uma nova história, né? Arrisca. O que você não tem arriscado? Eu sei que Deus vai te mostrar o que é. Obrigado, irmão. Ótima semana.